Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí agora, trabalhar com questões. Conforme falei para vocês, coloquei umas questõezinhas aí interessantes aí que eu achei, só para a gente fixar aí os conceitos. Claro, não é da ESAF, mas vale a pena, né? A conversão de debêntures em ações deve ser apresentada como atividade de financiamento na demonstração dos fluxos de caixa da sociedade que as emitiu. Existem vários fatos que não alteram o fluxo de caixa, né? Como falei, se você comprou um imobilizado a prazo, isso não vai alterar o fluxo de caixa no momento da compra. Se você integralizou alguma coisa em bens, isso não vai alterar o fluxo de caixa. É a mesma coisa, você tem uma dívida, debêntures a resgatar, na conversão dessa dívida você vai dar ações. Então você debita quem? Você vai debitar, debêntures a resgatar e vai creditar quem? Vai creditar o capital social. Isso houve alguma alteração no seu disponível? Não. Você debitou passivo e creditou quem? O PL. Isso não vai alterar o fluxo de caixa, então não pode ser tratado como nenhuma atividade. Portanto, item falso aí. Os fluxos de caixa decorrentes de imposto de renda se classificam como fluxos de caixa operacionais. A regra é essa, né? Desde que não seja, você não consiga enquadrar ele como outra atividade, né? E jamais se admite outra classificação. Não, admite sim, olha só, tal de jamais aí, né? Portanto, falso aí também. O pagamento em dinheiro de empréstimo obtido por uma instituição não financeira, cujo valor inclua o principal e os juros, pode ser classificado em duas atividades distintas. A parte do juro como atividade operacional e a parte do valor principal como atividade de financiamento. Exatamente, às vezes você tem um pagamento, né? E o pagamento, ali dentro, você tem duas atividades no fluxo de caixa. Então, se você está pagando o principal com juros, o principal vai ser financiamento e os juros vai ser operacional. Perfeito, verdadeiro. Nas instituições financeiras, os juros recebidos são geralmente classificados como operacional. Isso eu te falei, né? Enquanto nas instituições não financeiras, esses juros recebidos, né, pode ser classificado como fluxo de caixa operacional ou como fluxo de caixa de investimento. Verdadeiro. Agora fala que o pronunciamento encoraja fortemente a tratar como que? Como operacional e caso você dê outro tratamento, você divulgue isso aí em notas explicativas. O resgate do principal de aplicações financeiras não classificadas como equivalente de caixa e os desembolsos de empréstimos concedidos pela empresa constituem saídas de caixa classificadas na atividade de investimento e evidenciada na demonstração do fluxo de caixa. Olha só, ele está me dizendo que é atividade de investimento. Está dizendo, né, desembolso de empréstimo concedido. Se eu estou concedendo empréstimo, é atividade de investimento mesmo. Mas se eu estou resgatando o principal de uma aplicação financeira, isso vai ser o quê, pessoal? Vai ser entrada de caixa, né? Seria entrada de caixa e não o quê? E não saída de caixa aí, como ele fala, né? Olha só, saídas de caixa. Não, se eu estou resgatando, está entrando o recurso. Portanto, falso. Para as entidades obrigadas à apresentação da DFC que optarem pelo método direto, é recomendável a apresentação da conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Não é recomendável não, pessoal, não é recomendável não, é obrigatório. É obrigatório. Portanto, o quê? Portanto, falso. A montagem do fluxo de caixa deve levar em conta o rigor das normas internacionais. Perfeito. Não se admitindo o registro de fluxos virtuais de caixa. Perfeito. Portanto, recomenda-se que na operação de desconto duplicata seja considerado o recebimento do valor líquido descontado pelo banco como uma entrada classificada entre as atividades operacionais. Perfeito, isso aí nós mostramos, né? Perfeito. O efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa e equivalente caixa. Foi aquilo que eu te falei, né? Duas questões aí no MPU em 2015. O efeito nas mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa e o equivalente caixa, mantido em moeda estrangeira, ou seja, o caixa estava mantido em moeda estrangeira, houve aquela variação cambial, deve ser classificado na demonstração do fluxo de caixa como fluxo da atividade operacional. Falso. Isso vai ser considerado o quê? Ajuste, certo? Ajuste de mudança de câmbio lá no caixa e equivalente caixa. Não vai ser considerado como nenhuma atividade, certo? Portanto, falso. Considerando que as informações da tabela abaixo foram obtidas durante a elaboração da demonstração do fluxo de caixa de uma instituição financeira, é correto afirmar que o aumento das taxas de câmbio sobre caixa e equivalente caixa foi inferior a 50 mil. Ele está me dizendo que houve, né, um aumento na taxa de câmbio sobre caixa e equivalente caixa. Pode nem ter havido. Como é que eu vou saber? Eu vou pegar a variação do disponível e somar aquelas atividades. A diferença vai ser o ajuste na taxa de câmbio, certo? Vamos lá, né? Ele me diz aí o lucro do período ajustado. Então eu vou calcular o fluxo operacional
Ele me diz aí, né, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. Ele já me deu o lucro líquido do período ajustado. Então, fluxo operacional, o lucro líquido foi quanto? Foi 1.540, Silvio. Beleza. Ele disse que houve, olha só, lucro líquido do período, aí houve investimento, financiamento, saldo inicial, saldo final, diminuição em ativos operacionais. Se o ativo diminuiu, eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né? Ó, diminuição em ativos operacionais. Então significa que houve o quê? Geração de caixa. De quanto? De 600. E houve aumento em passivos operacionais. Aumento passivo aumentou, houve geração de caixa. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar também. Então o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional vai ser aquilo ali, vai ser 3.140. O fluxo da atividade de investimento vai ser igual a quanto? Eu já disse ali, o caixa líquido consumido pela atividade de investimento foi de quanto? De 2.000, porque foi consumido 2.000. E o fluxo da atividade de financiamento foi de quanto? Fluxo da atividade de financiamento está ali, 1.050, positivo. É isso, 1.050 positivo. Então nós vamos ter ali 4.190 com menos 2.000, 2.190. Beleza. Agora vamos achar a variação do disponível. Tem lá, ó, caixa equivalente caixa no início do período, disponível em X1. Por exemplo, no início do período, X1. 6.100. Disponível em X2. Ele me deu lá 8.360. Logo, isso vai me dar uma variação do disponível de quanto? Variação do disponível de 2.260, certo? 2.260. Se você pegar esse negócio aqui, era para dar 2.260, mas não vai dar, que ele está me dizendo, né? Que houve um ajuste aí na taxa de câmbio sobre o caixa equivalente caixa. Aí esse ajuste não vai ficar em operacional, nem investimento e financiamento. Vai vir aqui, ó, ajuste de mudança de câmbio no caixa equivalente caixa. Que vai fazer com que isso aí feche, ó. Então aqui eu vou ter, quanto, Silvio? 340, eu vou ter 390 menos 2.000, né? 490 menos 2.000 vai dar 2.190. 2.190 e aqui dá 2.260. Então eu vou afirmar com certeza que houve uma mudança aí, um ajuste na taxa de câmbio de caixa e equivalentes caixa, caixa equivalente caixa, no valor de quanto? No valor de 70. Quando eu somar aqui 70, aí sim vai ficar 2.260 e 2.260 e vai ficar batido. Então se liga, ó, que ele me falou aqui, considerado como atividade operacional, não. Ele vai ser considerado distinto, não vai ser considerado como nenhuma atividade. Você vai fazer esse ajuste aí. Portanto, 70 aí do ajuste, 2.260 e 2.260. Ele disse que foi inferior a 50.000 no período, portanto, o item, o quê? Item falso aí, o item 9. Então isso é uma coisa, né, talvez você não soubesse aí, ficar atento em relação a esse negócio. Ajuste e variação cambial de caixa equivalente caixa, ou seja, ele tem um caixa lá em moeda estrangeira. Beleza. Questão 10. Com base na lei 11.638, que analisa as informações abaixo em relação à demonstração do fluxo de caixa DFC, segrega suas informações em no mínimo 3 fluxos, das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Isso é o que? Verdadeiro. Demonstra o valor da riqueza gerada pela companhia. Não, isso não é DFC. Apresenta as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa. Verdadeiro. É obrigatória a sua elaboração somente para a sociedade de capital aberto. Falso. As de capital fechado que tiverem também PL acima de 2 milhões estão obrigadas à elaboração da DFC. Portanto, item 1 e item 3 são itens verdadeiros. Alternativa correta, letra B de bola. 11. Os seguintes eventos afetaram a conta caixa e equivalente caixa de uma empresa em determinado período. Recebimentos decorrentes de valores, ele quer saber quais foram os fluxos. Recebimento de valores decorrente da venda de imobilizado. Isso aqui vai ser o quê, Silvio? Vai ser investimento. Pagamento para resgatar ações próprias. Comprou ações e vendeu ações próprias. Isso é atividade de quê? De financiamento. Isso cai demais. Recebimento decorrente da emissão de debêntures. Isso aqui também é o quê? Financiamento. Você está sendo financiado. Então vai ser investimento, financiamento e financiamento. Portanto, a alternativa correta aí da questão 11 é a alternativa letra A. 12.
Durante o ano de 2012, a Companhia Desenvolvida S.A. adquiriu ações de sua própria emissão. Se adquiriu, ele quer saber também um fluxo de caixa, adquiriu ações da sua própria emissão, isso é o quê? Ações próprias, isso é atividade de financiamento. Pagou fornecedores, atividades do quê? Operacionais. E pagou 3 prestações de arrendamento mercantil, atividade de quê? De financiamento. Então, vamos lá, onde é que tem isso aí? Financiamento, financiamento, financiamento. Operacional, operacional, operacional. Né? E o último é o quê? O último é financiamento. Portanto, a alternativa correta aí, letra E. Questão 13. Demonstração do fluxo de caixa versa sobre elaboração e apresentação dessa demonstração, o CPC 03, né? Em relação à classificação dos juros pagos e juros recebidos. Vamos lá. Os juros pagos e juros recebidos, lembra aí? Juros pagos e juros recebidos, pronunciamento, encoraja fortemente as empresas normais, tratar isso aí como o quê? Como operacional, mas é admitida outra classificação, os juros pagos como financiamento e os juros recebidos como investimento. Os juros pagos pode ser classificado como atividade operacional ou de investimento. Não, juros pagos, operacional ou financiamento. Já está errado. Os juros pagos pode ser classificado como atividade operacional ou de financiamento. Beleza. Enquanto os juros recebidos pode ser classificados como operacional ou de investimento. É isso aqui, né? A atividade operacional de financiamento, enquanto os juros recebidos é operacional de investimento. Beleza. Letra B de bola. Vamos ver os outros. Os juros pagos recebidos têm que ser classificados como operacional? Não, né? Os juros pagos têm que ser classificados como financiamento, enquanto os juros recebidos com atividade de investimento não. Os juros pagos podem ser classificados como atividade de financiamento ou operacional. Beleza. Enquanto os juros recebidos podem ser classificados como atividade de investimento ou financiamento, não. É investimento ou operacional. Portanto, falso aí também. Alternativa correta da questão 13, a letra B de bola. Questão 14. Na demonstração dos fluxos de caixa elaborada pela companhia Araxá, relativo ao exercício findo em 31/12 de 2011, foram extraídas as seguintes informações. O valor do disponível aumentou em 186.500. Né? Houve uma saída de caixa, investimento, houve de financiamento, então você acha o outro, né? A variação do disponível é igual o fluxo operacional mais o fluxo de investimento mais o fluxo de financiamento. A variação do disponível ele me deu 186.500. É igual o fluxo operacional. Ele quer, não é isso? Ele quer o fluxo operacional. Fluxo de investimento, ele me deu aí. Houve uma saída líquida de caixa decorrente da atividade de investimento. Menos 54.680. O fluxo de caixa decorrente da atividade registrou uma entrada líquida no valor de 38.640. Beleza, né? Tranquilo aí. Ele me deu 2 fluxos, eu acho o terceiro. Né? Então vai ser 186.500, é isso? Mais 186.500, vai para lá, mais 54.680. Vamos logo achar isso aqui, 8, 5, 6, 11 a 1, 5, 6, 11 a 1, 9, 5, 14 a 1, 241.180 menos, né, os 38.640. E aí que nós vamos ter 8 menos 4, 4, 11 menos 6, 5, alguma coisa 540 eu já posso afirmar que é esse negócio aí, né? Mas vamos lá, Silvio, termina aí. 10 menos 8, 2, 3 menos 3, 0, 202.540, né? Nós vamos ter um fluxo operacional no valor de 202.540. O que foi que eu fiz aqui? Eu isolei, né? Somei isso aqui e subtraí isso aqui. Podia já fazer também essa conta aqui direta, né? Que ficava talvez ficasse até mais fácil, né? E jogava para lá e já matava. 202.540, portanto, alternativa correta, letra D de dado. Questão 15. Uma sociedade empresária apresentou em seu balanço patrimonial um saldo de caixa equivalente de caixa de 350 mil em, né, 12, ano 12 e 310 em ano 13, ou seja, diminuiu 40 mil no disponível. Observando os dados da sua demonstração de fluxo de caixa, verificou que as suas atividades operacionais geraram caixa de 43, observou também que a única operação de atividade de financiamento foi um aumento de capital. Com base, ele quer saber o fluxo de investimento, porque se a gente vai resolver várias questões aqui, sempre modelos, né? Modelos que com certeza vai cair um desses modelos na tua prova. Essa aqui você viu que é igualzinho ao modelo anterior, a variação do disponível é igual o fluxo operacional, mais o fluxo de investimento, mais o fluxo de financiamento. A variação do disponível, ele falou que foi de 350 mil para 310. Então houve uma variação que negativa, uma variação de 350 para 310, né? Foi uma variação negativa de quanto? De menos 40 mil. O fluxo, ele me falou aí, o fluxo operacional
43 mil, o fluxo operacional, 43 mil, o investimento é o que ele quer, investimento, e o fluxo de financiamento, ele disse que houve geração de caixa no valor de quanto? De 20 mil, que foi aquele aumento do capital que foi em dinheiro, 20 mil. Então o fluxo de investimento vai ser igual, 43 com mais, né? O operacional foi negativo, né? Não. O operacional, observando os dados de sua atividade, verificou-se que a sua atividade operacional não geraram caixa no valor de 43, gerou e gerou. Então 63 vai para lá, vai menos 63, né? Menos 63 com menos 40 vai dar o fluxo de investimento menos 103 mil. Se é menos 103 mil, significa que houve geração ou houve consumo? Houve consumo. Consumo de caixa no valor aí de 103 mil, portanto, alternativa correta, letra B de bola. 16, a companhia líquida, né, realizou as seguintes transações que impactaram seu caixa durante o mês de janeiro de 2014. Ele quer saber o quê? Né? É correto afirmar que o registro dessas operações provocou uma alteração no fluxo de caixa decorrente da atividade operacional. Primeiro ali o que vai me interessar é eu saber o que foi operacional, né? Vamos ver ali, pagamento a fornecedores, operacional, pagamento de salários, operacional, imóvel, não, investimento, né? Aumento de capital, financiamento, duplicatas a receber de clientes, operacional, referente ao empréstimo, financiamento, aquisição de imobilizado, investimento, adiantamento a fornecedor, operacional, adiantamento a cliente, operacional, e referente ao empréstimo obtido, isso vai ser o quê? Financiamento. Então vamos abrir aqui, ó, o caixa amplo aí da empresa, né? Ele quer saber se houve geração ou consumo decorrente da atividade operacional. Eu tinha, claro, um saldo de caixa e houve pagamento a fornecedores, saiu o dinheiro do caixa. Quando houve pagamento, saiu o dinheiro do caixa aqui de quanto? De 50 mil. Pagamento referente ao salário de seus funcionários, houve pagamento também, tá aí o pagamento, saiu o dinheiro. No valor de quanto? De 110 mil. Né? Houve recebimento de duplicados a receber, operacional de quanto? De 90 mil. Aí falou também que houve, ó, né? Pagamento referente ao adiantamento. Já falou que é pagamento, pronto, né? Pagou quanto? 60 mil, referente ali àquele adiantamento ao fornecedor José. E houve um recebimento de um adiantamento. Se recebeu o adiantamento, entrou dinheiro no caixa. Entrou dinheiro no caixa de quanto? De 150 mil. Certo? Então aqui nós vamos ter o caixa, ele diminuiu em 240 mil, consequência daqueles aumentos ali, e aumentou, né, que aqui entrou dinheiro, 240 mil, e diminuiu de quanto? E diminuiu de 220 mil. Então, ao fim e ao cabo, se entrou 240 e saiu 220, o caixa aumentou naquele período em quanto? Aumentou no período em 20 mil. Aumentou aí no período em 20 mil, houve uma variação positiva no caixa de 20 mil, portanto, a alternativa correta aí, letra A. O modelo outro aí, né? E bate aí também com esse modelo aí, que caiu na prova de ISS Teresina, né? A companhia Negócios realizou as seguintes transações que impactaram o seu caixa, equivalente caixa, durante o mês de junho de 2016. Recebimento de 100 mil duplicados a receber, quer dizer o fluxo de caixa operacional. A gente vai fazer do mesmo jeitinho aqui, ó, fluxo de caixa operacional. Eu tenho que ver o que é operacional. Operacional, isso aqui não é operacional, é financiamento. Referente funcionário, operacional, investimento, isso aqui é operacional, isso aqui não é, né, pagamento referente a empréstimo não é, arrendamento mercantil não é. Então 4 fatos ali operacional. Recebimento, entrou dinheiro no caixa, no valor de quanto? De 100 mil. Vai lá o primeiro, recebimento de 100 mil. Pagamento referente a adiantamento a fornecedor, 60 mil, pagou a fornecedor 60 mil. Depois pagamento referente a salário dos funcionários, 70 mil. Houve pagamento aí no salário dos funcionários de 70 mil. Né? E depois, referente ao recebimento de 50, referente ao adiantamento de cliente, 50 mil. Parece até brincadeira, né? Mas o que foi que houve aí de novo? 150 menos 130. Houve geração de 20 mil, ou seja, a resposta igual ao anterior, né? Geração de 20 mil. Portanto, alternativa correta aí, letra C. 18, já a questão aí agora, né? A gente já vai pegar aí questões da ESAF, não é? ESAF, questões teóricas, questões práticas aí da ESAF. Não tem tantas questões práticas atuais, mas a gente vai fazer o que tem, né? A empresa Inovação SA, produtora de cabos e energia, efetuou as seguintes operações em 2012. Lançamento e depreciação no ano, pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos.
Pode-se afirmar que esses eventos afetam a demonstração do fluxo de caixa, respectivamente, como lançamento de depreciação. Isso aqui vai ser algum fluxo de caixa, pessoal? Não. A depreciação no ano ela vai ser um ajuste ao lucro, não vai ser fluxo de caixa decorrente de atividade operacional, nada disso aí, né? Então ele fala aí, entrada de investimento, não. Entrada de financiamento, não. Operacional, não. Saída operacional, não. Então, logo de cara você matava. Lançamento de depreciação, o outro era o fluxo de caixa. E isso é uma despesa que diminuiu o lucro, que não saiu dinheiro no caixa, portanto você tem que fazer um ajuste. Então vai ser um ajuste aí decorrente das atividades operacionais. Só isso aí já era suficiente para você marcar a letra A. Mas vamos ver lá, pagamento de dividendos, saídas decorrentes da atividade de financiamento e juros sobre o capital próprio recebido. A mesma coisa, dividendos recebidos, entrada decorrente da atividade de quê? De investimento. Portanto, alternativa correta aí, letra, né, C. Né? Letra C, não, letra A. Né? Letra A. Portanto, letra A. Beleza? Então vamos aí para o próximo. 19. A demonstração de fluxo de caixa, além de ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes caixa, a demonstração, além de ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, deve abranger os seguintes fluxos. Aí é saber quais são os fluxos de caixa, né? Os fluxos de atividade. Aí é tranquilo demais. Operacionais, investimento e o quê? E financiamento, portanto, alternativa correta, letra B de bola. Questão 20, questão do último concurso de auditor, né? Que esperava, questão mais prática, veio a questão teórica. O lucro obtido na venda do imobilizado e o resultado com equivalência patrimonial representam na demonstração do fluxo de caixa. Vai ser o quê? A gente viu lá, né? O lucro na venda do imobilizado é um valor que está transitando na DRE, mas que não é operacional. A gente faz um ajuste. É a mesma coisa do resultado com equivalência patrimonial. É uma receita que não entra dinheiro, a gente faz um ajuste. Então vai ser ajustar, ajuste, né? Ingresso de caixa, não, né? De investimento. O lucro obtido, né? O que é atividade de investimento da venda de imobilizado é o valor da venda, e não só o lucro, né? Não só o lucro, mas o resultado com equivalência não. Aumento das atividades operacionais não, ingresso por receita operacional não, aumento de investimento não. Tá aí, portanto, alternativa correta, né? De letra B de bola. Opa, letra B de bola já ia ficar errado aí o negócio, né? Alternativa correta, letra C, ajustes, né? Então ajustes aí conforme nós vimos. Alternativa correta, letra C. Em relação à demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que não é uma demonstração obrigatória. Nós vimos que é uma demonstração obrigatória, toda sociedade de capital aberto, né? De capital fechado, quem tiver PL acima de 2 milhões, portanto falso aí. Divide-se obrigatoriamente em dois fluxos, das operações e dos financiamentos. Né? Falso, divide-se em 3 fluxos, né? Esta deve refletir todas as despesas incorridas pela empresa, exemplo das variações cambiais passivas. Não, né? A gente só vai ter ali as despesas em si que sai dinheiro do caixa, portanto falso, né? O pagamento de um empréstimo para aquisição de um maquinário é uma atividade de financiamento. Aí é aquela coisa, né? Você está pagando o empréstimo, você tomou um empréstimo para a aquisição de um maquinário, ou seja, você não comprou o maquinário à vista. Ele está me dizendo que isso aí é um fluxo decorrente da atividade de financiamento. Perfeito, né? Perfeito, verdadeiro. A venda de um maquinário obsoleto é uma atividade operacional? Não. Você vender um maquinário seria uma atividade de quê? De investimento. Certo? Então aquilo ali, você está pagando um empréstimo que você tomou para a aquisição de uma máquina qualquer. Isso é fluxo de quê? Isso é fluxo de financiamento. 22 das demonstrações, né, contábeis aí da Companhia Azulão foram extraídas abaixo com seus respectivos saldos. As contas abaixo com seus respectivos saldos. Tomando com base os dados fornecidos, responda as questões de número 22 a 24, o valor pago pelas compras. Então é comum aí, né, ele está me dando, ó, essas contas aqui que são contas, né, me deu fornecedor que é conta patrimonial, resta aí conta de resultado, né. Então, ele quer saber o valor das compras ou o valor pago pelas compras? O valor pago pelas compras. Então, primeiro eu tenho que achar o valor das compras. Então, ele já me deu o valor das compras. Eu só preciso saber qual é o ano que ele quer isso. O valor pago pelas compras no ano de 2001. Então, qual foi o valor das compras em 2001? Ó, compras. Comprou, compras, 1.200. 1.200.000. Aí, quais são as contas que eu vou olhar? Eu vou olhar se tem fornecedores, certo? E vou olhar se tem adiantamento a fornecedores. Aí eu olho lá, tem fornecedores, adiantamento, tem fornecedores somente, fornecedores foi de 23 mil para 32 mil. Como é que eu te falei? Compras, mesma coisa de despesa,
né? Então isso aqui é a mesma coisa de despesa, isso é uma aplicação. Aí eu vou olhar aqui se aquele fato que houve foi aplicação ou se foi origem. Fornecedores é conta de passivo. Quando o passivo aumenta, significa que houve o quê? Se o passivo aumenta, significa que houve uma origem. E origem não gosta de aplicação. Eu faço o quê? Eu subtraio. Subtraio quanto? Subtraio o valor aí da diferença. E o valor da diferença foi 9 mil. 1.200.000 menos 9 mil vai dar 1.191.000. 1.191.000, portanto, a alternativa correta, letra C. Tranquilo, né? Valor pago pelas compras. Ele já me deu o valor das compras. Aí no segundo ele fala aí, se o valor do estoque final for 90, o estoque inicial será, aí não tem nada a ver com fluxo de caixa, mas a gente tem o CMV, e ele quer em que ano isso, né? O estoque final foi 90, né? Ele quer o estoque inicial. Então ele não falou nada, a gente vai pegar do ano atual, né? Então o ano atual, e ele me dá, né, o estoque atual, 1 milhão, ó, CMV, é igual estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Ele me disse que o estoque final foi 90, não é isso? O estoque final foi 90, ele quer saber o valor do estoque inicial. Não me falou nada, eu pego o CMV quando? O CMV atual. Se ele não me falou nada, ele quer aquela data. 1.300.000 vai ser igual ao estoque inicial, é o que eu quero, mais o valor das compras, ele me deu, já vai ser 1.200.000, né, menos o estoque final, aquele valor que o estoque final foi 90 mil e que é o estoque inicial, né? Portanto, o estoque inicial vai ser igual, isso vai para lá diminuindo, vai ficar 100 mil com mais 90, 190 mil vai ser o valor do estoque inicial. 190 mil vai ser o valor do estoque inicial, portanto, a alternativa correta aí, letra A, né, sem maiores problemas aí. 24, considerando que o passivo circulante da empresa era formado unicamente pela rubrica fornecedores e o balanço patrimonial não evidenciava a existência de realizável a longo prazo, pode-se afirmar que o valor das despesas pagas no período. Isso era uma questão típica aí da ESAF, né? Ele perguntava o valor das despesas pagas no período. Aí o valor das despesas pagas no período, você pode pegar as despesas, né, e olhando as despesas mesmo que necessitam de pagamento, né? Olha só, né, e calcular ali. Ou, alternativamente, a gente pega aqui, ó, as despesas totais. Muitas vezes ele te dá as despesas totais. Aí eu vou tirar aqui aquelas despesas, por exemplo, que não necessita de pagamento, que vai estar dentro da despesa total. Eu vou tirar a depreciação, a amortização, a exaustão, tiro, se for o caso, de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, porque é uma despesa que está ali dentro, que você não vai pagar, né? Aí depois eu vou ficar com as despesas que necessitam de pagamento. As despesas que necessitam de pagamento. E aí eu vou analisar, né, daquelas despesas que necessitam de pagamento, eu vou analisar se houve variação de contas a pagar e de despesas antecipadas, contas a pagar e despesas antecipadas. Aí eu acho o valor das despesas pagas no período. Vamos ver aqui, né, nessa questão especificamente. Então ele me dá aí, ó, olha só, ele me dá aí as despesas totais no período. Pessoal, as despesas totais no período foram quanto? 4 milhões. Essas foram as despesas totais, certo? Comum ela sempre perguntava esse modelo de questão, né? Aí dessas despesas totais no período que era 4 milhões, tem depreciação no período que era de 540 mil. Então esses 540 mil não precisavam de pagamento. Então as despesas em si que precisam de pagamento era quanto? Era 4 milhões 460 mil. Essas eram as despesas que precisavam de pagamento, porque as outras você não precisava de pagamento, né? 4 milhões 460. Essa aqui eram as que precisam de pagamento. Aí eu quero ver dessas despesas aqui, ó, 4 milhões 460 mil. Quanto foram pagas? Despesa é o quê? Aplicação. Aí é como se eu pegasse aquela conta específica, né, lá, despesa de seguro, imagine isso aí, né? Ou que fosse uma despesa, né? E aí eu vou olhar lá se tem variação de quê? De contas a pagar e se tem variação de despesas antecipadas, certo? Fornecedores, você não vai pegar essa variação de fornecedores, porque fornecedores já é associado com compras. Um item específico de fornecedores é compras. Então aqui eu poderia ter contas a pagar que eu não tenho. Eu só tenho uma variação de quem? De despesas antecipadas. Aí eu tenho que olhar se aquilo ali poderia ter contas a pagar. Se aquelas despesas antecipadas, né, quando elas aumentam, o que é que significa que você pagou mais? Quando o ativo aumenta, significa que houve consumo de caixa. Então, além de ter pago todos esses 4.460, que foram as despesas totais que necessitavam de pagamento, ele deixou de pagar 15 do exercício anterior, mas pagou 240 daquele exercício. Então, ao fim e ao cabo, ele pagou quanto? A diferença, que vai dar
225 mil. É a aplicação. Por quê? Olha só, se liga em relação a isso aí. Esses 15 mil estão aqui dentro dos 4.460, mas a empresa precisa pagar? Não. Por quê? Porque já havia sido pago em 2000. Então deixou de pagar 15 mil e vai pagar quanto? E vai pagar 240 mil. Por isso que deixou de pagar 225 mil. Então o valor do pagamento das despesas vai ser igual a 5, 8, 4 e 2, 6 e 4. 4.685.000 foi o valor aí do pagamento das despesas no período. Né? 4 milhões, cadê? Deixa eu ver, devo ter feito aqui, né, uma conta errada, né? Cadê? Não, aqui despesas totais no período foi 4 milhões, tirei 540, deu 4 milhões, tirei 540, dá 4, tá doido, Silvio, dá 3.460, né? 3 milhões 460. Aí quando eu peguei ali os 225, vai dar 3 milhões 685. 3.685, e aí a gente já tem o gabarito, né? Alternativa correta, letra D de dado. Então se perguntar aí, total da despesa paga, isso é uma coisa você ajustar o PDD lá no lucro. Que não, ele quer o total da despesa paga. Eu tenho que pegar despesa total do período, tirar todas as despesas que não necessitam de pagamento. Ali poderia ter variação cambial, poderia ter PDD, perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, poderia ter depreciação, amortização, exaustão. Tirava tudo e depois ia pegar a variação de quem? De contas a pagar e de despesas antecipadas. Matava a questão. A demonstração, né? Dadas as informações a seguir, há demonstrações contábeis de 3 períodos consecutivos da Companhia Maracanã registrado nas contas abaixo os seguintes saldos. Ele vai me dando um monte de saldos, essa aqui vai ser boa para a gente trabalhar com perdas estimadas, o valor das compras, o proveniente de vendas, o pagamento efetuado pelos fornecedores, beleza, né? Só que como a gente já está, né, vencendo o nosso tempo, a gente deixa aí para, né, fazer essa questão aí já no próximo bloco. A gente já começa aí com essa demonstração da Companhia Maracanã. Beleza? Então um tempinho que a gente volta já já.